Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanham na bancada neste programa a jornalista Samara Souza, que é âncora da Rádio Band News Difusora FM Manaus, e também o jornalista Juscelio Paiva, que é repórter aqui da Band Amazonas. E o nosso entrevistado de hoje é deputado estadual, está no primeiro mandato, pouco mais de 100 dias aí cumpridos nessa nova legislatura, deputado Fausto Júnior. Deputado, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. Muito obrigado, Neto. Quero aqui agradecer à TV Band pela oportunidade para que a gente consiga explanar nossas ideias e para que a população em geral conheça um pouco sobre mim, até porque eu estou no meu primeiro mandato, ainda não sou tão conhecido, principalmente na capital, mas estamos trabalhando bastante para dar o resultado que a população tanto espera quando acreditou nessa renovação na Assembleia Legislativa. E como é que o senhor se apresenta, deputado? Me apresento como Fausto Júnior, sou o deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, tenho 26 anos de idade e minhas bandeiras principais é o interior do estado e as partes periféricas de Manaus. Nós temos à frente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, nós temos várias bandeiras e várias lutas para que a gente consiga identificar, principalmente dos municípios, as suas principais matrizes econômicas para que eles se tornem menos dependentes de Manaus e do governo do estado, das prefeituras, para que a população consiga gerar emprego e renda também no interior do estado e conseguirmos desenvolver também as zonas periféricas de Manaus, que nós observamos vários problemas sociais, de saneamento básico, problemas de tráfico de drogas, enfim, várias questões. Realmente é um campo muito amplo para se trabalhar nessa comissão. Nosso trabalho, apesar de pouco tempo, nós temos conseguido vários resultados e eu acredito que a população merece saber um pouco desse trabalho para que também saiba onde depositou sua confiança quando foi nas urnas. E o que o senhor destaca nesses seus primeiros 100 dias aí de mandato? Então, procuramos fazer um mandato, Neto, propositivo. Eu sempre acreditei na ideia de que um deputado que apenas denuncie os problemas da sociedade, ele está até na posição errada, ele poderia ser jornalista, porque o jornalista é quem poderia provocar. O deputado, a população espera do político a solução, não espera apenas a denúncia, espera a denúncia, mas com a solução. Então, eu acredito que a proposta é o principal papel do político, não somente do deputado, seja qual for a sua posição, vereador, seja qual for a sua posição. Então, nós apresentamos algumas sugestões, alguns requerimentos à administração pública em vários sentidos. Por exemplo, na questão da saúde pública, eu até pegando um pouco de carona na ideia que foi aplicada com muito sucesso em São Paulo, nós propomos que fosse realizado aqui em Manaus também o Corujão da Saúde, que consiste na parceria com as clínicas privadas, na realização de exames pelo SUS durante a madrugada, uma vez que nós sabemos da grande fila que existe para a realização de exames por parte dos hospitais e clínicas públicas. Então, essa parceria, uma vez que as clínicas privadas não funcionam durante a madrugada, nós poderíamos usar a sua estrutura para desafogar essa grande demanda que existe hoje na saúde pública do nosso estado. Outra ideia também, já entrando no âmbito da segurança pública, nós temos a informação de que existem os registrados, 2.500 assaltos por ano nos ônibus de Manaus. Isso eu falo os registrados porque a maioria das pessoas sequer faz o boletim de ocorrência, porque sabe que dificilmente vai ter frutos, com esse boletim de ocorrência. Então, a nossa sugestão, primeiro, é que o boletim de ocorrência dê resultado. De que forma? É a instalação de câmeras dentro dos ônibus, a fim de facilitar a identificação dos bandidos, das pessoas que cometem assaltos, que cometem crimes. E a outra ideia, em conjunto com essa ideia da implantação de câmeras, é a da instalação de botões de pânico dentro dos ônibus. Esses botões ficariam ao alcance de forma escondida dos cobradores e dos motoristas de ônibus. Eles apertando esse botão, acionaria a viatura mais próxima e de repente essa viatura poderia interceptar esse ônibus e de repente fazer uma prisão em flagrante. Então, essas são algumas das ideias que nós estamos propondo por meio de requerimentos,
junto à Secretaria de Segurança, junto à Secretaria de Saúde, que foi o caso da ideia do Corujão da Saúde, e nós estamos atentos às ideias que estão sendo implementadas nos outros estados para que a gente consiga aquilo que for bom trazer para Manaus e aquilo que a gente, junto com a nossa assessoria e também em parceria com outros deputados, com prefeitos do interior, com lideranças em geral, a gente consiga fazer para melhorar de fato a vida das pessoas. Então, deputado, nesses um pouco mais de 100 dias, já deu para quebrar o gelo dentro da Assembleia Legislativa. Agora, o senhor ainda carrega o estigma de ter sido eleito, é o deputado mais novo da Assembleia, 26 certo. anos, mas o senhor tem atrás uma família que lhe ajudou, certo. É conhecido no interior, tem conhecidos lá, enfim. Carrega esse estigma lá dentro também da Assembleia? Então, a minha família Rodrigues, também uma parte da família Lins também, é uma questão de conhecimento. A gente não pode negar nossas raízes que vêm do interior. 70% dos meus votos vieram do interior. Então eu pude visitar mais de 30 municípios durante a minha campanha eleitoral e agora, somente nesse ano como mandato, já visitei 12 municípios. Então a questão do interior é fundamental na minha atuação como deputado. A questão da família em si é uma questão até sentimental, digamos assim, que a gente carrega, que vem do interior, mas a questão dos problemas sociais, eu acredito que quando a gente assume como deputado, já se torna uma coisa, eu não digo profissional, mas é um comprometimento entre um representante de um poder público junto com a população. Então eu espero realmente dar bons resultados, corresponder a quem acreditou no meu projeto, no meu mandato. Eu participei da política pela primeira vez, apesar do conhecimento de colegas do interior, eu vim de forma independente. Eu sei que eu tenho uma parte da minha família que é política, mas eles têm um projeto deles, eu tenho o meu. Então nós temos essa independência e respeito também por ambas as partes. Eu acredito que a minha estada, digamos assim, na Assembleia Legislativa é para somar com os outros colegas, seja de quem seja o seu grupo político. Agora, deputado, essa sua expressividade, principalmente no interior do Amazonas, o senhor conseguiu ver de perto a realidade, né? Que é aquém aqui da capital. O senhor, no primeiro mandato, o que é que já pode dizer aí o que tem de projeto para o interior do Amazonas, principalmente? Eu acredito que o desenvolvimento do interior passa pelo desenvolvimento principalmente do setor primário, que é a principal atividade econômica na maioria dos municípios. Esse meu compromisso com o interior do estado, como você bem falou, durante as minhas viagens eu vi situações dramáticas, de extrema pobreza, que graças a Deus no nosso estado é um estado abençoado pela questão do peixe, da farinha, e as pessoas não passam fome, mas em compensação todas as outras necessidades em relação a remédio, em relação a tudo que o estado tem obrigação de oferecer, essas pessoas passam por grandes dificuldades. Então é até por isso que eu fiz questão de estar na Comissão de Assuntos Municipais, para eu poder acompanhar de perto e estar numa comissão cuja sua atribuição são os municípios, como a sua principal bandeira. Eu, inclusive, mudei a nomenclatura dessa comissão, que antigamente era Assuntos Municipais e Revisão Territorial, para Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Eu acredito que, dessa forma, nós iremos expandir as atribuições dessa comissão. O principal foco dela hoje é identificar qual é a matriz econômica que aquele município tem como vocação e explorar de que forma nós podemos expandir e favorecer aquele município para que esse município se desenvolva. Hoje, a maioria dos nossos municípios, eu diria, vamos lá, 99%, com exceção de Manaus, todos vivem de recursos de fundo de participação dos municípios, seja federal ou estadual. Eles precisam ter essa energia com uma matriz que possa, né, trazer recursos para a população, né? Com certeza. Hoje os municípios eles têm uma gama de empregos que são na prefeitura, do governo do estado, e que muitas vezes esses empregos que estimulam a economia. A nossa principal bandeira em relação aos municípios do interior é tornar os municípios menos dependentes dos recursos, seja federais, seja estaduais, ou seja da própria prefeitura. Eu acredito que a melhor forma de você ajudar o ser humano é você dando emprego. A melhor
programa social, como bem disse inclusive Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, a melhor ajuda social, contribuição social que você pode dar para uma família é o emprego. Então, eu acredito veementemente nessa política e eu acredito que é com desenvolvimento econômico que nós iremos desenvolver os municípios, tanto economicamente, mas também socialmente também. Agora, deputado, o senhor é da base governista na Assembleia Legislativa, o senhor conta com isso para levar esse desenvolvimento para o interior ou para a parte periférica de Manaus? Ou o senhor vai tentar lutar com as próprias forças, independente de ser da base governista? Então, não somente eu, mas eu acredito que o Estado inteiro conta com o governo do Estado para ajudar nesse desenvolvimento. Eu acredito que o governo vem passando por uma situação difícil, herdada, de uma grande instabilidade política, uma vez que nos últimos 4 anos nós tivemos 3 governadores. Isso é muito negativo do ponto de vista econômico para o nosso Estado. Eu acredito que nós precisamos organizar as contas públicas e dessa forma nós iremos conseguir sobrar dinheiro para que haja investimento e, consequentemente, haja um desenvolvimento do nosso Estado. Eu acredito que é necessário que a população esteja empenhada também em cobrar da parte pública. Eu me encaixo nisso também, em cobrar da minha pessoa também como deputado, já que a gente está diferenciando o governo e a minha atuação como deputado, eu me sinto na obrigação de ser cobrado também, porque eu venho de uma primeira eleição, eu venho de uma eleição em que meu discurso é aquele, que é muito fácil você enganar alguém uma vez, mas a segunda vez é mais difícil. Então, se eu prometi que a renovação é a solução, durante a minha campanha eu tenho que provar isso agora. Então, é por isso que eu me coloco à disposição de colocar a minha cara a tapa, inclusive, não somente a do governo, porque todos nós estamos nesse barco que foi da renovação, de colocar a nossa cara a tapa, de mostrar o resultado da confiança que a população depositou em nós nas urnas. Deputado Fausto Júnior, o Entrevista Coletiva faz um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para perguntar mais sobre. O deputado também é membro da CPI dos combustíveis. A gente vai tratar desse assunto logo após o intervalo. Estamos de volta com a entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Fausto Júnior, do PV do Amazonas. Deputado, a gente falava no início no primeiro bloco sobre a sua participação na comissão dos municípios, não recordo o nome. Assuntos municipais. De assuntos municipais. Isso. Essa comissão ela também aguarda e temos uma frente, uma associação de emancipalistas, né, que são municípios que buscam, são comunidades, distritos de municípios que buscam emancipação, né, que buscam se tornar um município, mas para isso eles dependem que o Congresso vote, né, uma PEC. Isso. Uma PEC que dá às Assembleias Legislativas Estaduais esse poder, né, de definir essa emancipação. Como é que está esse processo aqui no Amazonas? Falar um pouco desses distritos também que esperam se tornar municípios. Então, primeiramente é muito importante esclarecer que esse é um pleito justo para muitas regiões do Estado que acabam se tornando pouco favorecidas diante da escassez de recursos públicos para compreender grandes áreas territoriais. O que isso significa? Por exemplo, você pega um estado como Minas Gerais. Minas Gerais possui mais de 800 municípios. E você pega o estado do Amazonas. O estado do Amazonas é maior que Minas Gerais. E nós possuímos 63, contando com Manaus. Municípios. Então, existe uma disparidade absurda. 62. 62, né? Mais Manaus. Por isso que eu falei contando com Manaus. Fora Manaus, 62. Existe uma disparidade absurda em relação a outros estados. Nós temos algumas regiões, por exemplo, como Cacau Pereira, em Iranduba, Novo Remanso, em Itacoatiara, Lindóia, em Itacoatiara também, Matupi, em Manicoré, que é mais fácil você estando em Matupi chegar ao Maitá do que em Manicoré, por exemplo. Você pega o Aretê, em São Gabriel da Cachoeira. Todos esses distritos teriam capacidade econômica e populacional para serem pequenos municípios. Uma vez você transformando esses distritos em municípios, eles vão ter recursos próprios, eles vão ter um prefeito, eles vão ter um vereador, eles vão poder ser defendidos e assistidos. Existem muitas prefeituras que se tornam sobrecarregadas com grandes distritos e com um recurso limitado, eles não conseguem suprir as demandas da maneira
correta. Então, é uma questão de justiça. Nosso estado hoje ele funciona da seguinte forma: cada município é como se fosse um pequeno estado, onde a sede do município é a sua capital, e existem centenas, às vezes, de comunidades espalhadas por esses municípios. Existem comunidades que é mais próximo você chegar da sede do município em Manaus do que na comunidade. Isso é muito comum no nosso estado. E são comunidades que ficam esquecidas, de pessoas que são comunidades que ao longo do tempo vão morrendo devido ao êxodo rural. Pessoas que não têm a mínima assistência e acabam saindo da sua comunidade. E como não prejudicar o município, por exemplo, que vai ser desmembrado? Vamos puxar aqui o Careiro Castanho, por exemplo, que tem ali o distrito do Purupuru, tem Janauacá. Exatamente. Isso virando isso em 3 municípios. O Careiro Castanho perde população, né? Aí perde repasse, perde dinheiro. Existem forças que são contrárias a essa vontade? Então, a questão é uma questão macro, na verdade. É possível que algum município não se sinta favorecido diante dessa situação, mas também é preciso entender a questão da demanda. Por exemplo, o Careiro Castanho, será que ele, com o recurso que ele tem hoje, ele tem capacidade de suprir da forma como deveria o Purupuru e o Janauacá? Será que não existe uma resistência, um sofrimento muito grande da população? Eu acho que, assim, o nosso maior objetivo enquanto a coisa pública é a gente garantir o direito e a qualidade de vida das pessoas. Vai aproximar esse serviço público da população. Das pessoas. Então, eu acredito que eu, como parte desse processo, o meu trabalho, a minha luta vai ser sempre para melhorar a vida das pessoas e não a vida da administração pública. A vida da administração pública tem que trabalhar para a pessoa, não é o contrário. Hoje, quantos distritos estão aptos, assim, só para ter uma ideia, para quantos municípios o Amazonas pode chegar já de início? Na comissão, hoje existem aptos 14 municípios. A gente vai citar, eu já citei alguns aqui, você citou Purupuru, que eu não havia citado também. Balbina, em Presidente Figueiredo também, Canumã, em Borba, Mocambo, lá em Parintins, Vila Amazônia, em Parintins. Enfim, temos vários aqui para a gente não se alongar também, mas são 14 municípios no total, potenciais municípios no total. A gente falou em comissão, o senhor é vice-presidente da CPI que investiga aí os combustíveis, né? Na refinaria até chegar a bomba para o consumidor. Já tem alguma novidade? Podemos dizer aí como é que está o andamento dessa investigação na Assembleia? Amanhã nós vamos fazer uma reunião interna com os membros da CPI para definirmos quem vai ser convocado, como é que vai ser os andamentos dessa CPI. Durante esse último mês, foi uma fase de levantamento de informações para que a gente pudesse se munir e fazer com que essa CPI seja algo preciso, porque a população cobra muito isso, a população cobra resultados. A questão do preço dos combustíveis é um problema que aflige todo o estado do Amazonas. Por exemplo, é um absurdo o preço da gasolina aqui em Manaus ser aproximadamente R$ 4,70 e no interior, por exemplo, em Envira, o nosso amigo... Menino de Envira aqui. Envirense, ser R$ 7,00 a gasolina. Isso é um absurdo. A população merece respeito. Então, nós precisamos identificar por que existe essa volatilidade de preço em relação à capital e o interior, por que existe uma combinação de preços dentro da capital e por que existe também alguns pontos que nós descobrimos já nessa fase de levantamento de informações, como, por exemplo, o preço do combustível da gasolina, por exemplo, ele sai da refinaria a R$ 1,98. Ele é comprado pela distribuidora que distribui para os postos. Quando a distribuidora vai vender para o posto, esse preço salta de R$ 1,98 para R$ 4,00. Essa é uma das dúvidas, uma das suspeitas que essa CPI tem levantado. Por que esse preço dobra praticamente? E outro ponto também, existe uma certa venda casada entre as distribuidoras e os postos de gasolina. E até aqui já deu para ver... Já deu para ver tudo isso. Situação. Então, assim, pode haver uma combinação de preço por parte das distribuidoras também, não somente dos postos. Se as distribuidoras aqui em cima combinarem o preço, os postos, por um efeito cascata, eles são obrigados a combinar também. Então, é muito complexo esse assunto. Nós estivemos, inclusive, no Rio de Janeiro para acompanhar o seminário da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, justamente sobre isso. Lá, nós tivemos o privilégio, digo assim, né, e a oportunidade de ouvir os maiores especialistas do Brasil, inclusive o presidente do CAD, os maiores especialistas no Brasil na questão da combinação de preço.
E isso é um problema nacional, não somente do estado do Amazonas. Então, diante dessa complexidade, essa CPI ela vai se esforçar para trazer resultados concretos para o nosso estado. Mas 100% é impossível porque, além da questão da venda casada das distribuidoras com os postos, também tem a questão do monopólio da Petrobras. Você lembra? Eu não lembro devido à minha idade. Mas quem é um pouco mais velho que eu lembro, como era a telefonia do Brasil quando havia um monopólio na telefonia. Era péssimo o sistema. Enquanto não for livre esse mercado, essa já é a minha opinião como deputado, enquanto não tornar livre o mercado de combustíveis, o preço da gasolina vai se manter alto. É um absurdo que a gasolina produzida pela Petrobras custe mais barata na Argentina do que no próprio Brasil. Isso é um absurdo. Agora, deputado, queria só mudar um pouquinho de assunto, mas também que está pegando fogo, é um assunto do momento, é a situação dos professores certo. Que brigam aí pelo reajuste de 15%, né? Desde o início do ano, os policiais civis ganharam a database, os militares ganharam as promoções, mas os educadores, não só da capital, mas também do interior, não ganharam nada e até o momento não tiveram um acordo aí com o governo. Certo. Como é que, e eles foram pedir ajuda, inclusive, lá dos parlamentares na Assembleia, certo. Né? Nessa semana. Como é que o senhor vê essa situação aí deles que já brigam há mais de um mês aí pelo reajuste? Existe uma informação que eu não vou dizer que é errada, mas digamos que ela tenha sido suprimida, que é a informação de que eles ainda não ganharam nada. Em janeiro agora, obtiveram um aumento de 9,70% da database que foi acordado no governo passado. Governo passado. Se somada com a proposta de agora, de 4,74%, vai chegar a 14%. Então, de um ano, já foi 15% ano passado aproximadamente, mais 14% eu posso estar enganado no valor de reajuste do ano passado. Importante frisar isso. Mas chega aproximadamente 2 anos a 30% de aumento. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Em relação ao pleito deles, é um pleito justo. Eu quero aqui parabenizar, inclusive, a iniciativa deles de se movimentarem, de buscarem pelos seus direitos, mas é preciso também responsabilidade em acreditar naquilo que é verdade, nos números corretos, porque muitas vezes existem números que não são tão reais quanto os que são praticados. E na hora da gente dar o retorno, a gente trabalha com a realidade, não com o discurso, e não com o que é falado. Então, eu acredito que essa greve hoje, ela já está no momento de conclusão dela. Nós temos conversado de forma incansável, inclusive. Eu mesmo participei de uma reunião junto com o governo do estado que durou mais de 5 horas, com todos os representantes dos movimentos sindicais que representam os professores nesse ato. Eu acredito que essa greve está chegando no fim com uma grande vitória para os professores. Nós, além da questão do reajuste da database, nós iremos aumentar também o auxílio localidade. Os professores vão praticamente dobrar o auxílio localidade, que é um valor que é o mesmo valor há 23 anos. O governo do estado, em apenas 4 meses, vai conseguir dobrar esse valor. Nós iremos revisar também a questão do plano de saúde, uma coisa que eu tenho defendido, a extensão desse plano para os municípios também, porque quando foi feito o contrato, ele só compreendeu Manaus. E esse plano é pago no interior todo também, além dos professores de Manaus. E não existem unidades de saúde para atender os beneficiados por esse plano no interior. Então, o interior que mora em Evira, por exemplo, ele vai ter que se deslocar para Manaus para receber uma consulta. Não vale a pena. Ele está recebendo pelo serviço e não usufrui do serviço. Então, tudo isso o governo se comprometeu a revisar. Eu acredito que os professores vão ter uma grande vitória nisso, não somente na questão do reajuste, mas também nesses outros pontos também. O senhor acredita que dentro da Assembleia ainda é possível que essa negociação gere mais benefícios para os professores do que está agora nesse projeto, nessa proposta do governo? Com certeza. Essa proposta, essa mensagem governamental que o governo enviou, ela estende muito mais do que o início, porque o início os professores se ateram somente na questão do reajuste salarial. Nós já invadimos na questão do auxílio localidade, na questão do plano de saúde, na questão do vale transporte. Então, há uma evolução. Agora, nós precisamos também ter responsabilidade com as contas públicas. Como eu falei no início, nós saímos de uma instabilidade política grande, saímos de uma crise financeira que assolou todo o Brasil. Nós precisamos organizar as contas públicas para que a gente consiga, o Estado saudável do ponto de vista financeiro, consiga trazer investimentos dessa forma, trazer o desenvolvimento para o nosso Estado. Deputado, quero
desde já agradecer aqui ao Juscelio Paiva pela participação na entrevista coletiva, também a Samara Souza. O nosso tempo está chegando ao final. Eu peço que o senhor, em um minuto, consiga falar com a gente como é que o senhor quer que o seu mandato, esses pelo menos primeiros 4 anos, como é que o senhor quer ser lembrado? Então, eu quero ser lembrado por um deputado atuante e que tenha se comprometido realmente com os interesses da população. Eu tenho me esforçado para não ser aquele deputado do ar-condicionado que só fica lá na Assembleia. Eu tenho andado pelas ruas, tenho viajado pelos municípios do interior, conversado com as pessoas para entender os problemas. Então, essa consideração final de como eu quero ser lembrado é muito especial, porque eu quero ser lembrado por alguém que, ainda que não tenha resolvido o problema, mas tenha ajudado a melhorar. Eu quero sair dessa legislatura fazendo o nosso Estado melhor do que quando eu entrei. Muito obrigado, sucesso para o senhor. Muito obrigado e agradeço a Band pela oportunidade. O Entrevista Coletiva fica por aqui. No próximo domingo, você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui a partir das 9h30 da noite, com outros jornalistas convidados e aqui também com mais um político, gestor público aqui do nosso Amazonas, cujas suas decisões também mexem na nossa vida cotidiana. Muito obrigado, um abraço para você, tenham todos uma boa noite.